48, 41%. Este número parece simples, mas representa algo que engenheiros da Toyota, da BMW e da General Motors perseguiram durante décadas e nunca alcançaram. Um motor de combustão interna com uma eficiência térmica de 48,41%. A China acabou de anunciar que conseguiu, e o mundo da indústria automóvel ficou em silêncio. Um silêncio daqueles que antecede algo muito grande. Durante mais de um século, o motor de combustão interna foi o coração de todos os carros do mundo. Mas sempre teve um problema enorme: desperdiça energia. Muita energia. Um motor a gasolina normal aproveita, em média, apenas 30% a 35% da energia que o combustível produz. O resto vai para o ar. Literalmente, sai pelo escape como calor desperdiçado. Os melhores engenheiros do planeta lutaram para mudar isto. A Toyota, considerada durante anos a líder mundial em eficiência, conseguiu chegar aos 41% no seu motor Atkinson, um feito que toda a indústria aplaudiu. A Volkswagen, a Mercedes, a Hyundai, todas tentaram ultrapassar essa barreira. Nenhuma conseguiu de forma consistente e em produção real. E então, em 2024, a FINIA e a equipe da GL, um grupo automóvel chinês, apresentaram um motor com 48,41% de eficiência térmica, verificada de forma independente. Não num laboratório secreto, não numa simulação por computador, num motor real, pronto para ser produzido em larga escala. A comunidade científica e de engenharia automóvel não ignorou este número. Analisou, testou e confirmou. Diz-me nos comentários: tu já alguma vez achaste que a China estava apenas a copiar a tecnologia ocidental, ou sempre soubeste que isto ia acontecer? Quero mesmo saber a tua opinião. Porque a verdade é que este momento não surgiu do nada. Foi construído ao longo de anos, com investimentos massivos, com engenheiros formados nas melhores universidades do mundo e com uma estratégia que poucos na Europa ou nos Estados Unidos levaram a sério. E o que está dentro desse motor é onde a história fica verdadeiramente surpreendente. Para perceber como a China chegou aqui, tem de voltar atrás. Não anos, décadas. Em 2001, a China entrou na Organização Mundial do Comércio. Nessa altura, a indústria automóvel chinesa era considerada fraca, dependente e sem originalidade. As marcas ocidentais entravam no mercado chinês com parcerias forçadas, convencidas de que estavam a ensinar. O que não perceberam foi que a China estava a aprender, e a aprender muito depressa. Durante os anos 2000 e 2010, o governo chinês investiu de forma sistemática em engenharia automóvel. Não apenas em carros elétricos, essa é a parte que os mídias ocidentais contam. Investiu também em motores de combustão. Por quê? Porque a China percebeu algo que a Europa ignorou: o mundo não vai ser 100% elétrico de um dia para o outro. E durante a transição, quem tiver o motor de combustão mais eficiente do planeta, vence. De acordo com o relatório da consultora McKinsey publicado em 2023, a China ultrapassou a Alemanha e o Japão em número de patentes registradas na área de propulsão automóvel. Não em volume total de carros, em inovação técnica documentada e protegida legalmente. Este foi o sinal que muitos ignoraram. A GL, em particular, não é uma empresa qualquer. É o grupo que detém a Volvo, a Lotus, a Polestar e a marca de autocarros Volvo. O seu fundador, Li Shufu, disse em 2010 uma frase que ficou famosa na indústria: um carro é apenas 4 rodas e um sofá. Pareceu arrogante na altura. Hoje parece visionário. Porque enquanto toda a gente debatia a frase, a GL contratava engenheiros da Mercedes, da Ford, da Fiat e punha-os a trabalhar num único objetivo: construir o motor mais eficiente do mundo. O motor que resultou desse trabalho, o Leichen Haiches, combina um ciclo Atkinson modificado com injeção direta de alta pressão, um sistema de recuperação de calor residual e uma gestão eletrônica que ajusta cada explosão dentro do cilindro em tempo real. Cada detalhe foi otimizado para desperdiçar o mínimo de energia possível. Segundo a publicação técnica Science International, este conjunto de tecnologias, aplicada em simultâneo e de forma integrada, nunca tinha sido conseguido fora de condições de laboratório, até agora. E aqui está o pormenor que muda tudo: este motor não existe apenas no papel. Já está a ser instalado no Galaxy L6, um híbrido plug-in da GL que está em produção e à venda.
Não é um conceito. É um carro real, com um motor real, a circular em estradas reais. A Europa demorou décadas a chegar aos 41%. A China passou para 48,41% e fê-lo com um carro que custa menos de 20 mil euros no mercado doméstico. Mas como funciona este motor por dentro? E o que é que ele faz de diferente a cada segundo que está a trabalhar? Imagina que tens uma fogueira. Atiras lenha para dentro, ela arde, produz calor, mas metade desse calor vai para o ar à tua volta. Desperdiçado. Perdido. É exatamente assim que funciona um motor de gasolina normal. A diferença é que, no motor de carro, esse desperdício representa milhares de milhões de euros em combustível queimado sem produzir trabalho útil. Todos os anos, em todo o mundo, o motor Leichenreich da GL foi desenhado para atacar esse desperdício em várias frentes ao mesmo tempo. E é aqui que a engenharia se torna quase impossível de acreditar. O primeiro elemento é o ciclo Atkinson modificado. Num motor convencional, o pistão comprime o ar e o combustível numa proporção fixa. No ciclo Atkinson, a válvula de admissão fecha mais tarde, o que permite que o pistão expanda os gases queimados durante mais tempo, extraindo mais energia antes de os expulsar. O problema histórico deste ciclo era a perda de potência. A GL resolveu esse problema com eletrificação parcial. O motor elétrico compensa nos momentos de baixa potência, deixando o motor de combustão operar apenas na sua zona de máxima eficiência. O segundo elemento é a injeção direta de alta pressão, 350 bar. Para comparação, a maioria dos motores modernos opera entre 200 e 250 bar. Esta pressão mais elevada permite uma atomização do combustível muito mais fina, o que significa uma combustão mais completa, mais energia extraída de cada gota de gasolina e menos resíduos no escape. O terceiro elemento é o sistema de recuperação de calor residual. Os gases de escape, em vez de saírem simplesmente para a atmosfera, passam por um trocador de calor que recupera parte dessa energia e reintroduz-a no sistema. De acordo com engenheiros citados pela publicação Automotive Engineering International, este sistema sozinho é responsável por aproximadamente 2 a 3 pontos percentuais do ganho de eficiência total. E o quarto elemento, o mais sofisticado, é a gestão eletrônica em tempo real. Um sistema de sensores e algoritmos monitoriza cada ciclo de combustão individualmente e ajusta a injeção, o timing de ignição e a pressão de sobrealimentação em milissegundos. O motor aprende, em tempo real, as condições de condução e adapta-se para manter a eficiência máxima em cada momento. O resultado destas 4 tecnologias combinadas é o número que abalou o mundo, 48,41%. Se queres perceber o que acontece a seguir, e acredita, o que as grandes marcas estão a fazer nos seus laboratórios fechados é ainda mais intenso. Carregue em subscrever agora para não perderes nenhuma parte desta história. Nenhuma destas tecnologias é completamente nova. A Toyota usa o ciclo Atkinson há anos. A injeção direta existe desde os anos 90. A recuperação de calor é estudada há décadas. A diferença é que ninguém tinha conseguido integrá-las todas num único motor de produção, otimizadas em conjunto, sem sacrificar fiabilidade nem tornar o carro inacessível para o consumidor comum. A GL conseguiu. E a pergunta que está agora em cima da mesa em Stuttgart, em Detroit, em Tóquio é simples e brutal. Como é que deixamos isso acontecer? E o que é que fazemos agora? Há um momento específico que os historiadores da indústria automóvel vão estudar durante muito tempo. Foi em outubro de 2024, quando os resultados verificados do motor Leichenreich foram apresentados numa conferência técnica em Xangai. Conta-se que, na sala, havia engenheiros enviados pela Toyota, pela Stellantis e pela Hyundai. Vieram como observadores. Saíram em silêncio. E nos dias seguintes, os telefones entre as sedes dessas empresas não pararam de tocar. Porque 48,41% não é apenas um número técnico. É uma declaração de guerra. A Toyota foi a primeira a reagir publicamente. A empresa japonesa, que durante anos usou a sua eficiência de 41% como argumento de venda e de prestígio técnico, anunciou em novembro de 2024 que estava a acelerar o desenvolvimento de uma nova geração do motor de ciclo Atkinson. Sem dar detalhes, sem confirmar metas, apenas com uma frase do seu presidente, Koji Sato, em comunicado,
continuamos comprometidos com a liderança técnica em todas as formas de propulsão. Uma frase cuidadosamente escolhida. Uma frase que esconde urgência. A BMW reagiu de forma diferente. Em vez de focar no motor de combustão, a marca alemã redobrou o discurso sobre eletrificação, uma forma elegante de desviar a atenção do facto de que, no segmento híbrido de combustão, acaba de ser ultrapassada por uma marca que, há 10 anos, a maioria dos alemães não sabia pronunciar. Internamente, segundo fontes citadas pelo jornal alemão Handelsblatt, a BMW criou um grupo de trabalho específico para analisar o motor da GL componente a componente. A General Motors, por sua vez, enfrenta um problema ainda mais complicado. A empresa americana apostou tudo na transição elétrica e essa transição tem sido mais lenta e mais cara do que previsto. A divisão de motores de combustão da GM foi reduzida, os engenheiros especializados foram redistribuídos ou despedidos. Recuperar esse conhecimento técnico agora, a esta velocidade, é extremamente difícil. Um ex-engenheiro da GM, entrevistado anonimamente pela revista Motor Trend, disse algo que resume bem a situação. Levamos anos a desmontar a nossa capacidade de inovação em combustão. Não se reconstrói isso em meses. A Stellantis, o grupo que inclui a Fiat, a Peugeot, a Jeep e a Chrysler, está numa posição igualmente frágil. Com problemas financeiros internos e uma liderança em transição após a saída do CEO Carlos Tavares no final de 2024, a empresa não tem neste momento condições para lançar um programa de desenvolvimento de motor desta escala. E a Hyundai, a sul-coreana provavelmente, a que está em melhor posição para responder. Tem investido fortemente em tecnologia híbrida, tem engenharia sólida e tem flexibilidade financeira. Mas mesmo a Hyundai, segundo analistas da Korea Economic Daily, admite que replicar os 48,41% levará pelo menos 3 a 4 anos de desenvolvimento intensivo. 3 a 4 anos. Na indústria automóvel, isso é uma eternidade. Enquanto Stuttgart, Detroit e Seul debatem estratégias, a GL já está a trabalhar na próxima versão do motor. E segundo declarações do diretor técnico do grupo, o objetivo seguinte é ultrapassar os 50% de eficiência térmica. 50%. Um número que, até há pouco tempo, a física parecia tornar impossível no motor de combustão real. Mas o que é que tudo isto significa para ti? Para o preço do carro que vais comprar, para o combustível que vais pagar, para as estradas que vais percorrer nos próximos anos? Até agora falamos de engenheiros, de laboratórios, de números e de salas de reuniões em Tóquio e Detroit. Mas há uma pergunta que importa muito mais do que todas essas. O que é que isto muda para ti? A resposta é mais direta do que imaginas e mais próxima do que pensas. O motor Leichenreich já está instalado no GL Galaxy L6. Este carro híbrido plug-in está a ser vendido na China por um valor equivalente a menos de 20 mil euros. Para comparação, um Toyota RAV4 híbrido, com tecnologia claramente inferior em termos de eficiência térmica, custa entre 38 mil e 45 mil euros na Europa. A diferença de preço não é pequena, é brutal. E a diferença de tecnologia, agora, favorece o lado mais barato. Se a GL decidir expandir para os mercados europeu e americano com este motor, e há indicações fortes de que essa expansão está a ser preparada, o impacto vai ser imediato e profundo. Os consumidores vão ter acesso a carros com consumos muito mais baixos, a preços muito mais acessíveis, com uma tecnologia que as marcas tradicionais ainda não conseguem igualar. As marcas europeias vão ter de responder, ou com preços mais baixos, ou com tecnologia melhor. Em qualquer dos casos, quem ganha és tu, mas há outro impacto que vai além do preço do carro. É o impacto no combustível. Um motor com 48,41% de eficiência consome significativamente menos gasolina para percorrer a mesma distância. Num híbrido plug-in, onde o motor de combustão é usado principalmente em viagens longas, isso traduz-se em centenas de euros poupados por ano. Segundo dados da International Energy Agency, um aumento de 5 pontos percentuais na eficiência média dos motores a nível global reduziria o consumo mundial de petróleo em mais de 2 milhões de barris por dia. 2 milhões de barris por dia. Talvez sejas alguém que ainda está indeciso entre comprar um carro elétrico ou um híbrido. Talvez estejas a adiar essa decisão porque os preços ainda são altos, porque a rede de carregamento ainda não te convence,
ou porque simplesmente não confias que a tecnologia esteja madura. Essa hesitação é completamente legítima. E é exatamente para pessoas como tu que este motor foi desenvolvido. Não para os entusiastas de tecnologia. Não para os engenheiros. Para as pessoas normais que querem gastar menos, poluir menos e não abrir mão da liberdade de circular onde quiserem sem ansiedade de autonomia. Este motor é uma resposta real a um problema real que tu provavelmente já sentiste. A questão ambiental também não pode ser ignorada. Um motor mais eficiente não é apenas mais barato, é menos poluente. Não porque queime um combustível diferente, mas porque queima muito menos para fazer o mesmo trabalho. A Agência Europeia do Ambiente indica que os motores de combustão ainda representam mais de 70% das emissões no setor dos transportes na Europa. Tornar esses motores mais eficientes, mesmo durante a transição para o elétrico, tem um impacto real e imediato no clima. Um impacto que nenhuma política governamental consegue produzir tão rapidamente como uma inovação tecnológica deste calibre. A China percebeu isto e agiu. Mas a verdadeira questão não é o que a China fez, é o que acontece a seguir. Porque o que está a ser preparado para os próximos 2 anos vai mudar as regras do jogo de uma forma que ainda não foi anunciada publicamente. 48,41% foi o número que abalou o mundo. Mas dentro da GL, esse número já é passado. Em declarações internas citadas pela publicação técnica SAI China, a equipe de engenharia do grupo confirmou que um novo protótipo está em fase de testes avançados. O objetivo declarado é ultrapassar a barreira dos 50% de eficiência térmica. E desta vez, a tecnologia envolvida vai ainda mais longe. Combustão por ignição por compressão de gasolina, conhecida pela sigla SASI, combinada com um sistema de eletrificação de 48 volts de nova geração. Uma combinação que, segundo o professor Rolf Hayes da Universidade de Wisconsin, um dos maiores especialistas mundiais em combustão interna, representa a fronteira final da eficiência em motores de combustão. A fronteira final. Palavras pesadas, mas justificadas. Ao mesmo tempo, a BYD, outra gigante chinesa, mais conhecida pelos seus carros elétricos, anunciou que está a desenvolver a sua própria linha de motores híbridos de alta eficiência. A corrida não é apenas entre a China e o Ocidente, é também dentro da própria China. E quando duas das maiores empresas automóveis do mundo competem entre si para atingir 50% de eficiência, o ritmo de inovação acelera de uma forma que nenhum calendário consegue prever. Na Europa, a Comissão Europeia mantém a meta de proibir a venda de carros de combustão novos a partir de 2035. Mas essa meta está cada vez mais sob pressão. Países como a Itália, a República Checa e a Hungria já pediram formalmente uma revisão. E com motores de combustão a atingir eficiências que reduzem drasticamente as emissões, o argumento para manter essa proibição vai ficando mais difícil de sustentar politicamente. O motor chinês de 48,41% não é apenas uma vitória tecnológica. É um argumento político. Um argumento que vai ser usado nos próximos anos em Bruxelas, em Washington e em Tóquio. O futuro dos carros não vai ser apenas elétrico. Vai ser híbrido, eficiente e cada vez mais dominado por tecnologia que nasceu na China. Isso não é uma opinião. É o que os dados mostram. É o que os engenheiros confirmam. E é o que as marcas ocidentais sabem, mesmo que ainda não o digam em público. A questão que fica no ar, e que ninguém ainda consegue responder com certeza, é esta. A China vai ficar pelos 50%, ou isto é apenas o começo de uma transformação muito mais profunda da mobilidade